Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Literologia, um espaço usado para compartilharmos questões ligadas à gramática, à linguística, à comunicação, sobretudo indicações de livros e discussões mais aprofundadas da língua, especialmente da língua portuguesa, tá certo? E hoje falaremos de um livro muito importante para estudiosos da língua portuguesa, para quem estuda gramática e quer ter uma discussão um pouco mais elevada. Na minha concepção, ela faz parte da tríade das gramáticas mais importantes do Brasil, né, de autores renomados e usados em todas as discussões, né, seja concursos públicos, seja discussões, às vezes, no campo do curso de graduação de letras ou de estudos diversos aí. Estou falando da nova gramática do português contemporâneo do Celso Cunha e do Lindley Sintra, gente. Essa gramática aqui, estou com a 7ª edição de 2016, tá? Já há uma edição especial aí, mas essa aqui está excelente, tá bom? De 2016 já está atualizada, obviamente, com a questão do acordo ortográfico e tal. Então, o que nós podemos encontrar nesta gramática? Antes disso, eu gostaria de falar sobre a questão da tríade. Então, quais são as 3 gramáticas que todo estudioso de língua portuguesa, né, precisa ter? Esta gramática aqui, a nova gramática do português contemporâneo, do Celso Cunha e do Lindley Sintra, a gramática do professor Bechara e a gramática do professor Rocha Lima. Então, o Celso Cunha, Evanildo Bechara e Rocha Lima são os 3 principais autores que você pode usar para... Aliás, você pode usar outros, obviamente, mas que tem maior respaldo para você discutir questões realmente de norma, de estilo, essas coisas, você usaria esses 3 aí. Evanildo Bechara, Celso Cunha e Rocha Lima. Não menosprezando outros gramáticos, mas a gente conhece o trabalho desses 3 aqui. Então a tríade seria essas gramáticas aqui. Já vídeos no canal falando sobre as outras 2 gramáticas, inclusive há um vídeo falando sobre como estudar, né, Evanildo Bechara, por onde estudar Bechara e tal. E hoje nós vamos, né, falar sobre essa gramática aqui, contemporânea do Celso Cunha, tá? Antes, para começar, eu gostaria de falar que ela tem uma tipografia perfeita, gente. Então a parte estrutural, a parte, né, do material tipográfico, a folha, a distribuição do conteúdo na folha, olha aí, gente, ó, né, perfeito, porque o espaçamento bom entre uma e outra, de modo que você não tem dificuldades para ler. Então, a tipografia, o espaço entre os tópicos, aí para mim é uma coisa excepcional. Então, assim, capa dura, é um livro excelente mesmo, excelente, né? Um livro bom mesmo, né? Não é à toa que o preço é um pouco mais elevado. 762 páginas de estudos de língua portuguesa. Então, qual que é a visão do professor Celso Cunha, gente? Antes disso, também é bom falar que esses autores, né, tanto Rocha Lima, Celso Cunha e Evanildo Bechara, eles são, antes de tudo, estudiosos de maneira geral, não são somente gramáticos, né? A gramática normativa e ou descritiva, a descrição gramatical ou a normatividade gramatical, é somente uma parte, né, desses autores, de modo que você vai encontrar outros livros do Celso Cunha, inclusive sobre história da língua portuguesa. Há um livro do Paul Tessier, que é o Celso Cunha quem traduz. Então, assim, ele é um dos estudiosos que estavam lá na época da NGB, amigo, né, do Serafim da Silva Neto. Então, é daquele grupo realmente de estudiosos do Brasil, ali da década de 30, 40, 50, e aí a gente tem hoje aqui, gente, tá? Então a parte de tipografia é excepcional. E aí é uma gramática que busca realmente questões da norma culta. Ele diz isso, é um recorte, obviamente é uma variedade. E é interessante que logo no prefácio ele diz que uma das pretensões, ou a pretensão, é mostrar a unidade, né, da língua dentro das variações, mormente das variações diatópicas, ou seja, de lugar para lugar, de região para região. Então, dentro dessas regiões, há sim variações, ninguém discute isso, mas a língua varia mesmo,
há as variações linguísticas, diacrônica, diatópica, diastrática e tal. No entanto, dentro dessas variações há um ponto comum, há uma unidade, e é isso que ele discute em relação à norma culta, né, e que outros gramáticos podem colocar a norma padrão. Então, é isso que ele quer colocar, gente, tá bom? Na primeira parte do livro, e aí só para, né, diferenciar aqui, gente, porque toda gramática há um corpus, o autor faz escolha de corpus, de exemplos que ele quer colocar. Eu já até abro um parênteses aqui para uma fala que eu ouvi uma vez de uma estudante de letras, né, estava no estágio, dizendo para os alunos que a gramática normativa manda fazer isso, ela cria regras. Não, gente, a gramática normativa não cria regras. Os autores de gramática normativa, eles captam a normatividade, eles captam certas regras, não no sentido de imposição, mas de uso mesmo. Então, eles captam as regras que os autores usam. Então, por quê? Porque ninguém escreve uma gramática inventando as frases, como muitos dizem por aí. Ah, eu vou escrever uma gramática normativa e então eu crio os exemplos para dar certo na minha regra. Não, não é isso que acontece. Isso é falso, gente, tá? Todas as gramáticas que você pegar por aí, você vai encontrar exemplos de autores que usaram. Há um corpus, então as gramáticas normativas também têm um corpus, tem o seu corpus, certo? E nesse caso aqui, por exemplo, a nova gramática do português contemporâneo, né, qual que é o corpus dela? São autores, mormente da literatura, né, autores da literatura portuguesa, brasileira, portuguesa e africana, a partir do romantismo. E obviamente que ele dá ênfase aos autores da atualidade. Então, assim, é uma diferenciação. Então, o corpus que você vai encontrar aqui, ou seja, os exemplos aqui, são autores do romantismo brasileiro, português e tal. Então você vai encontrar aqui exemplos de Gonçalves Dias, José de Alencar, né, dos parnasianos, Olavo Bilac, dos modernistas, encontrará também exemplo dos modernistas, né? Fernando Pessoa, grande poeta português. Então o corpus é esta a base do corpus da gramática, tá? Então é um segundo aspecto. E a gramática também, essa gramática acaba sendo uma introdução aos estudos da estilística, discute também questões de estilísticas, né? No mais, né, discriminarei aqui para você rapidamente aqui a sequência da gramática. Né, como todas as gramáticas que iniciaram antes do último acordo ortográfico, sempre tem um prefácio explicando a questão do acordo ortográfico, na parte básica aqui. Então, na introdução, há uma discussão sobre os conceitos gerais de língua, fala, discurso, né? Há uma discussão sobre língua e sociedade, variação e conservação linguística, diversidade geográfica da língua, o dialeto e o falar, certo? E aí inicia realmente o capítulo 1, ele vai colocar aqui a formação da língua portuguesa. O capítulo 1 chama-se do latim ao português atual. É importante, né, entender essa evolução, essa variação diacrônica, né, essa diacronia da língua portuguesa do latim até o português atual. Como complemento, há o livro dele, né, História da Língua Portuguesa, a história concisa da língua portuguesa, na verdade é do Paul Tessier, como eu já disse, e o Celso Cunha é quem faz a tradução, gente. Por isso que esse cara tem noção, né? Ele é muito bom sobre isso, certo? No capítulo 2, vai falar aqui sobre o domínio atual da língua portuguesa, unidade e diversidade. Depois vai falar sobre derivação e composição, formação realmente das palavras em língua portuguesa. Pulei aqui, gente, né? Na verdade, o capítulo 3 é fonética e fonologia, depois a ortografia, capítulo 5, classe, estrutura e formação de palavras, derivação e composição, frase, oração e período, e aí depois vai entrar nas classes, né? Substantivo, artigo, adjetivo, pronomes, né? Numeral, verbo, essas coisas, as classes gramaticais de maneira geral. Depois vai entrar aí na questão do período e sua construção. Então, a construção do período, a sintaxe do período. E aí, por último, ele conclui com as figuras de sintaxe, né, gente? Então, traz aqui as figuras de sintaxe. Concluindo não.
Há ainda um capítulo sobre discurso direto, indireto e discurso indireto livre. Há um capítulo sobre pontuação, muito importante esse capítulo sobre pontuação. E aí realmente ele conclui o capítulo 22 com as noções de versificação, em que ele vai falar sobre a estrutura do verso, tipos de verso, a rima, a estrofação e poemas de forma fixa. Obviamente vai colocar sobre o soneto. Então é um estudo completo sobre a gramática. Há ainda um índice onomástico e um índice de assuntos. Então essa aqui é a gramática completa do Celso Cunha, a nova gramática do português contemporâneo, que não pode faltar na estante de algum estudioso da língua portuguesa, né? De quem vai realmente estudar a língua portuguesa. Tá aqui? Agora, é uma gramática que realmente o preço nunca baixa, tá lá na faixa de 160, 150. É bom que se você fica esperando aí uma promoção, né, para que possa comprar mais em conta, vamos dizer assim. Eu deixarei o link na descrição do vídeo, né, para você acessar a compra da gramática, assim que possível, tá certo? Então, compartilhe este vídeo para qualquer pessoa que estuda língua portuguesa, sobretudo professores de língua portuguesa ou estudantes de letras, gente. Esse é o canal Litrologia. Ajude divulgando este canal, compartilhe, dê o seu, a sua posição aí. E foi um prazer. Até a próxima.